Vida Longa CBN. Vida Longa CBN no ar. Doutor Henrique Bonaldi, que delícia receber ele aqui no estúdio para a gente falar de colesterol e coração. Doutor Henrique, bom dia. Bom dia, Patrícia, tá boa? É bom estar de volta aqui, Saudade. viu? Tenho boas memórias disso aqui. Doutor Henrique, vamos lá. Quando a gente fala de colesterol e coração, o pessoal já fica todo arrepiado falando, pronto, colesterol alto, vai mandar cortar tudo que eu gosto. Vamos falar do que é o colesterol primeiro, que mal o colesterol ruim pode fazer, mas que também tem o colesterol bom para ajudar. Vamos começar por aí? Patrícia, o colesterol é um troço bom, ponto final. A gente que põe uma vírgula e por hábitos torna ele algo maléfico. Pra você ter ideia, é por causa do colesterol que o desenvolvimento neurológico da criança, por exemplo, acontece. Então, ainda quando embrião, ainda quando muito pequeno, todo esse desenvolvimento da parte neurológica, cognitiva, inteligência e tudo mais, ele é dependente do colesterol. Então, o colesterol não é um troço ruim. É a gente que foi aprendendo a gostar do colesterol, que tem o gosto bom e o hábito ruim, e a habilidade de causar dano ao corpo. O colesterol por si só o sujeito tem que meu LDL é de 200. O que importa isso? Até um determinado momento na vida do sujeito não importa absolutamente nada. Você vê uma criança, por exemplo, um indivíduo com 14 anos, que tem a árvore genética inteira mostrando que ele tem colesterol alto. Ele tem com 14 anos colesterol alto e esse menino não infarta. Esse menino não tem um derrame, esse menino não tem um troço nenhum. Por quê? Porque o precursor da lesão, o que faz o sujeito acumular gordura no vaso, não é só ter colesterol. É fazer lesão numa parte do vaso que chama endotélio. O vaso, pela parte de dentro, é como se ele tivesse um filme daquele que a gente coloca em cima do presunto, Sim. em cima do queijo. É como se fosse um vidro muito, muito, muito liso. Quando isso sofre uma ranhura, é aí que o colesterol começa a adorar aquilo. Então, só para explicar para todo mundo, não é todo mundo que tem colesterol alto que o cardiologista vai se desesperar. Em compensação, todo mundo que tem risco ou indícios de ter sido feito essa lesãozinha no vaso, o cardiologista entra em pavor com isso. Ele corre contra o tempo para tentar reduzir esse colesterol, porque é daí que nasce a placa de gordura e daí então vem as complicações maiores. Infarto, derrame, às vezes até insuficiência renal. Tem indivíduos que amputam perna, braço por conta de lesão com esse tipo de gordura dentro do vaso. A gente normalmente vê isso para quem tem diabetes, mas o colesterol também pode causar isso. Exato. O precursor da doença vascular, o precursor não, mas o combustível é o colesterol. Então, qual que é o racional de baixar o colesterol? É como um combustível de um carro. Então, eu não quero que meu filho ande de carro por mais que 10 km. O que eu faço? Eu coloco no tanque do carro menos do que 10 km de autonomia para aquele carro para ele andar. É a mesma coisa. Para que aquele indivíduo que eu sei que está propenso a fazer lesão no vaso, ou para aquele indivíduo que já tem a lesão no vaso, eu entrego menos colesterol para ele. Pronto. No racional, eu estou entregando menos combustível, a placa cresce pelo menos com menor velocidade. Mas ele não vai deixar andando de carro, mas ele vai andar menos. Exato. Ele não vai deixar de comer, mas vai comer menos. E aí, assim, resolve? Não resolve. Você pode deitar num balde de remédio para colesterol se você não tiver hábito bom. Porque, de novo, o remédio para o colesterol, ele melhora muito a quantidade de colesterol que eu entrego para a placa de gordura. Mas, em compensação, eu não melhoro a quantidade de placa de gordura. A quantidade, que é essa ranhura no vaso, ela é muito mais dependente de hábitos do que de tomar remédio para colesterol ou não. Essa questão do remédio, colesterol exige remédio? Nem sempre. Então, o que a gente faz no consultório do cardiologista? Por exemplo, Murilo chegou no meu consultório e ele tem 18 anos de idade, ele não tem história familiar nenhuma de nada e ele só tem o colesterol alto. Então, ele não é hipertenso, ele não é diabético, a família dele nunca teve problema nenhum da área da saúde. Para que eu vou ficar desesperado que o Murilo, com 30 anos de idade, com 25 anos de idade, tem um colesterol mais alto? Então, para esse indivíduo, a minha preocupação com o colesterol é uma. Agora, chega Murilo, com 60 anos de idade, hipertenso, diabético de longa data, fuma 30 anos, a família inteira do Murilo morre de infarto.
Esse colesterol ele tem que estar menos que 70. Eu fico desesperado para baixar esse colesterol. Então a avaliação do médico em cima do colesterol ela é mais importante do que o valor do exame. Então você que está em casa vendo o seu valor de exame e ele está 160, 200, 250, 50, 6, não me importa. Me importa é linkar isso a quem você é, qual o risco que você corre. E por fim, só para não me estender, quanto mais o sujeito é doente, mais minha preocupação ainda. Então se ele já foi infartado, aí eu fico desesperado, esse colesterol não pode sair da minha mão. Mas lembrando, mesmo nos indivíduos que tomam remédio, que estão com colesterol controlado, se ele não melhora hábito, aquele pouco colesterol que ele tem ainda vai fazer placa, porque ele está fazendo a ranhura no vaso, ele está machucando o vaso. Então, ter saúde cardiovascular não depende do remédio, depende do seu hábito, da sua condição. E o remédio te ajuda e muito para você não complicar depois com outras coisas. Aquele Murilo de 18, 25, 30 anos, que não tem nada, nenhum problema na família, nenhum histórico, ele consegue reduzir o colesterol só com dieta, sem precisar de comprimido? A gente tem um nível mínimo de colesterol dependente do hábito. Então, eu, Henrique, por exemplo, tenho o LDL mais alto, né? Eu tenho perto de 170, 180 de LDL. Na minha melhor performance, quando eu viro a Fernanda Keller, então eu estou assim, triatleta, comendo alface, tomate, frango grelhado, ele não abaixa de 145. Então eu sou um cara que agora, perto dos 40 e todos, eu já estou começando a tomar a ideia de ter que tomar medicação, porque eu não consigo baixar, porque esse é o meu... Eu tenho uma paciente vegana, pra você ter ideia, que tem uma preocupação com alimentação extrema e ela é triatleta, ela tem o LDL de 230. Uau, como é que ela vai, gente? entende? Se ela fosse uma mulher extremamente obesa, que fumasse há 40 anos, na hora que ela emagrece, na hora que ela perde o hábito de fumar, ela joga esse 230 para 100, não tenha dúvida. Mas como é que faz com ela? Que já tem... Totalmente saudável. Exato. Aí uma vida ela exemplar. tem que apelar para a medicação. E hoje, graças a Deus, eu tenho bastante medicação para me ajudar nisso, né? Há 20 anos atrás eu não tinha um arsenal de terapia que eu tenho hoje para conseguir ajudá-la. Mas então, só para as pessoas entenderem, o hábito ganha, não tem jeito. O hábito ganha e a genética também ganha. Então, para você que está com todos os hábitos perfeitos e que o seu colesterol ainda é grandezinho, ainda é maior do que deve, você faz parte do sujeito que geneticamente foi determinado, Deus mandou, bicho, não tem o que fazer. Então vamos apelar para as medicações, que você já entendeu o hábito. Agora você que não está no hábito ainda, calma que a sua hora não é remédio ainda. Tem muita coisa para fazer antes de entrar com remédio. Criança também pode ter colesterol alto? Esses indivíduos geneticamente determinados, eles têm o colesterol alto desde sempre, assim, eles nascem com isso, né? A minha família, por exemplo, é uma família de colesterol alto. Então, se eu tivesse feito, e eu não fiz, e eu também não colhi nas minhas filhas por conta disso, porque a importância clínica que isso tem é muito baixa, as minhas meninas provavelmente têm o LDL mais alto que minha mãe e meu pai têm. Minha mãe ainda tem, além disso, o triglicérides alto. Então, só para as pessoas entenderem que a faixa etária, a condição do indivíduo, ela é muito mais importante que o resultado do exame. Aliás, Patrícia, isso é uma máxima na medicina inteira. Volta e meia, eu estou andando e alguém fala para mim, você pode ver um exame para mim? Isso é muito comum no hospital, sabe? O sujeito que trabalha conosco fala, você pode ver um exame para mim? É claro que a gente vê, até por uma questão de educação, mas a vontade que a gente tem de falar para ele, assim, não adianta eu ver o exame, não interessa o que, a não ser que tenha uma coisa muito bruta ali, eu não sei quem você é, não sei não onde você veio, né? Então, só para as pessoas entenderem, o exame é o complementar. Segundo o Selmo Celano Porto, que é o cara que mais entende dessa parte de diagnósticos, de exame físico, de anamnese, de busca por diagnóstico, hoje no país esse cara é o que mais manda hoje no mundo, o livro dele é o livro que a gente estuda, 15% do diagnóstico está nos exames, 85% está em escutar e examinar o doente. Então não adianta eu ver o exame, você está me dando 15% das minhas chances de acertar com você, entende? Entendo. Agora, criança corre o risco, não corre o risco de morrer por conta de colesterol, corre mesmo com esse agravante da família? Não, muito pouco. O que criança corre risco é o seguinte, e a gente está vivendo isso agora, né, Patrícia? Nós estamos vivendo num mundo desse agora. Eu não me liguei, eu não sabia que a árvore genética dos meus filhos já era de um LDL alto e os meus filhos levam chocolate todo dia para a escola, levam a Coca-Cola todo dia para a escola, levam o docinho todo dia para a escola. Aí, bicho, você está se arrebentando. Porque você está fazendo o seu menino criar um hábito que lá na frente, quando ele tiver 25, 30 anos, vai ser muito difícil dele vencer esse hábito, porque virou hábito. Sim. Agora ele faz parte da vida dele comer um troço todo santo dia e além disso ele tem um colesterol. Aí você está lesionando os vasos do seu filho um pouco mais rápido. Agora, enquanto é criança e jovem, a chance de isso complicar é muito pequena mesmo.
Agora, o fato, você falou uma coisa engraçada, citou a Fernanda Keller, a sua paciente vegana que tem colesterol alto, que tem uma vida perfeita, né? Às vezes, atividade física, alimentação regulada, também não quer dizer que aquele que é gordinho, que está com LDL um pouquinho... então eu vou dar uma relaxada, também não pode, né? Se até os saudáveis têm colesterol alto, então por que eu não vou ter? Deixa eu viver com isso. Não, é muito... Não, é o contrário disso. Vamos voltar no exemplo dela, que fica mais fácil. Ela tem o LDL muito alto e ela é super protegida. Afinal de contas, ela tem uma performance cardíaca. O coração dela, para quem é triatleta, é um coração super de ferro. Nem me interessa. Eu estou jogando o colesterol dela para baixo às custas de medicação. Porque lá na frente, quando ela fizer 45, 55, 65, que ela entrar na fase de doença no vaso, que todos nós vamos ter, pouco ou muito nós vamos ter, o desenvolvimento da doença dela vai ser muito rápido. Então, eu vou segurar o colesterol dela para que quando ela entre nessa... Ninguém fica triatleta e saudável até 90 anos. Tem um determinado momento que a gente vai ficar doente. Só que a velocidade dela ficar doente vai ser muito maior. Então eu seguro ela muito mais. Fazer um paralelo muito besta aqui, tem o troço do câncer na mama, que tem mulher que tem uma genética que quase 100% ou 100% delas vai ter câncer de mama. Isso aconteceu com a Angelina Jolie. O que acontece? Depois olha e dá um Google aí. Ela fez mastectomia bilateral. Isso. Por que ela fez? Porque é tão certo de que ela vai ter que o cara se preveniu. O cara tira a mama agora e põe um silicone nesse troço, porque você vai ter problema. É mais ou menos a mesma coisa. Eu pegar um indivíduo que eu sei que ele tem um colesterol alto, não me importa o quão saudável ele é agora. Tem um determinado momento da vida dele que ele vai ficar doente. Quando ele ficar doente, a velocidade da doença é assombrosa. Então eu seguro a doença dele, eu seguro a alteração do colesterol dele agora, para que lá na frente, pelo menos, eu segure a velocidade da doença. Pois baseado nisso também. O indivíduo que tem ali, um dos raros indivíduos, eu acredito, que tem um histórico familiar perfeito, que ninguém tem colesterol alto na família, que é tranquilo. A família, inclusive, com histórico bom de adultos idosos. Em algum momento, obrigatoriamente, essa pessoa, com o envelhecer, vai ter problema de colesterol. Isso é obrigatório em todo mundo? Não, de colesterol não. Eu tenho pacientes, que eu brinco que dá inveja na gente, eu tenho pacientes que têm o LDL invertido do HDL, ou seja, o bom, que é o HDL, que é a vassoura dos vasos aí, ele é o dobro do que o LDL. O cara tem um LDL de 50 e o HDL de 90. Esses pacientes estão super protegidos, mas isso quer dizer que ele nunca vai ter doença cardiovascular? Não. Só quer dizer que na faceta de dislipidemia, colesterol alto, ele está protegido, ele não tem esse problema. Ele não tem esse problema, não precisa tomar medicação para isso, não precisa preocupar. Isso dá para ele, sujeitos que têm esse comportamento no colesterol, de ter o bom maior do que o ruim, estão até mais protegidos, infartam menos, mas ele não está isento da doença. Porque na doença vale outros assuntos, como por exemplo, ser muito hipertenso, ser muito diabético, o cara ser muito inflamado, dormir muito mal, fumar mais do que deve, aí mesmo com colesterol baixo, mesmo com colesterol bom, ele pode sim infartar, mas que indubitavelmente é uma proteção para ele, é assim. LDL é ruim, HDL é o bom. Exato. Explica pra gente essa sigla daqui a pouco, a gente só vai pro Repórter CBN e já volta, rapidinho. Estamos de volta com o nosso Vida Longa CBN, Dr. Henrique Bonaldi conosco aqui no estúdio para falar sobre colesterol bom e colesterol ruim, mas principalmente o ruim. Como diminuir o colesterol e proteger seu coração aí para você ter uma vida mais longa. Na ida para o Repórter CBN, a gente deixou uma pergunta aqui sobre colesterol bom, HDL, colesterol ruim, LDL. Mas o que significam essas siglas? Que muitas vezes a gente confunde, colesterol bom ou ruim, o meu HDL está muito alto, não, isso é bom, não, mas é o colesterol ruim, não, então aí é o LDL. Doutor Henrique, faz a gente entender melhor essas siglas? É o seguinte, o colesterol, a gordura no corpo da gente, né, ela é ligada a uma proteína. Se a gente estivesse falando num jargão popular aqui, é o óleo ligado à carne, vamos pensar assim, certo? Ela se locomove no sangue através dessa ligação com a proteína. Ela só é capaz de não ficar nociva, ruim, porque ela é ligada à proteína. Isso chama lipoproteína, que nada mais é do que gordura misturada com proteína. Essa gordura ligada à proteína, ela tem algumas maneiras de se agrupar. E uma das maneiras é de alta densidade, ou seja, ela é uma massinha muito compacta. E outra é de baixíssima densidade. Essa de baixa densidade, chamada low protein, low lipoprotein, density lipoprotein, é a que é ruim. Por conta dessa característica dela, é ela que se liga
a parede do vaso e vai fazendo aquela imagem que volta e meia a gente vê na televisão, nos jornais aí, que é aquela massa de gordura crescendo dentro do vaso. A outra, que é a HDL, que é de alta densidade, ela passa como se fosse um roto-rooter, assim, como se fosse uma bola de boliche, como se ela passasse destruindo essas coisas e tornando o vaso um pouco mais saudável. Parte disso, inclusive, é teoria ainda, não é tão bem demonstrado assim, mas o que justifica a gente adorar o HDL é que ele é um protetor do vaso. Alguns indivíduos chamam isso de uma maneira mais vulgar, assim, mais cotidiana, como se fosse uma vassoura dos vasos. E o que faz a gente ter pavor pelo LDL é por conta dessa característica dele, e por conta do histórico dos indivíduos aí dos últimos 50 anos que estão infartando, o LDL é muito alto. Então, o LDL é o ruim e o HDL é o bom. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que toda vez que eu melhoro o meu hábito, eu abaixo o meu LDL, que é ruim, e subo o meu HDL. No mesmo momento, assim. Então, pega a mesma história do Murilo. Murilo, 60 anos, hipertenso, diabético, obeso, e o cara fuma há 50 anos. Se ele parar tudo, melhorar tudo, emagrecer, virar atleta, comer alface, tomate, frango grelhado, for dormir 8 horas por dia, ele vai inverter, esse LDL vai abaixar junto com a melhora do HDL. Mas ele vai ter tempo de vida para isso. E aí isso vai aumentar a quantidade de dias de vida. Então isso que nós estamos falando é um modificador de tempo de vida. A gente não está falando de qualidade de vida. A medicina agora está muito baseada nesse troço de, não, mas aí melhora a qualidade de vida, melhora o aspecto da pele. Não. O HDL e o LDL melhora o tempo que você está na Terra. Melhora o tempo que você vai ver seus filhos. Essa é a diferença. Então, um Murilo de 50 anos, coitado do Murilo, gente. O Murilo balzaquiano, 30 anos, fez aniversário esses dias, né? A gente já diminuiu, já aumentou a idade dele 500 vezes. O Murilo de 50 anos, se ele corta tudo, em quanto tempo ele percebe essa melhora? Quase que de imediato ele vai perceber melhora em qualidade de vida, mas essa não é a primeira preocupação. Eu falo para os pacientes do meu consultório, eu não estou preocupado com a sua qualidade de vida, estou preocupado com o tempo que você vai viver. Por quê? Porque na cardiologia, a metodologia de melhora de qualidade de vida do sujeito impacta no tempo que ele vive. Então, se eu focar no tempo que ele vive, a qualidade de vida dele vai melhorar. Eu não estou preocupado com isso. Diferente de outras terapias que mostram que o sujeito melhora a qualidade do cabelo, qualidade da pele, ele dormiu melhor, mas não mexe em mortalidade. A minha questão é fazer você ficar mais tempo vivo. E o LDL e o HDL são assim. E aí, essa é a notícia boa. A notícia ruim é que eu não tenho uma medicação para subir o HDL. Subir o HDL é igual você vestir a camisa. Você está no tratamento junto comigo, somos nós dois contra o seu colesterol, nós vamos ganhar o jogo. Não somos nós dois, você vai ficar só com a medicação vai segurar o LDL, vai te dar alguma proteção de vaso, mas ela não vai subir seu HDL, que é o must, né? É a cereja do bolo. O HDL só sobe se você mudar hábitos, ou seja, diminuir o que é ruim, tirar o que é ruim da sua vida. E isso já aumenta o HDL ou é aquela história de, não, tem que fazer exercício físico? Não, e muito. Eu já vi paciente sair de 35 de HDL e ir para 60. Ele quase dobrou a quantidade de HDL. Fumar, faz tudo que é certinho. Assim, não tem jeito hoje, assim, eu bato uma aposta. Quem me mostrar um HDL de 30... trocar todos os hábitos por um ano e ele continuar em 30, pode vir conversar comigo, o que eu vou dar um troço para você? Algum negócio, eu dou meu CRM para os outros, eu paro. Porque hoje 100% dos indivíduos que melhoram a sua capacidade diária, seus hábitos, eles têm melhora do HDL dele. Então, o HDL é diretamente relacionado à sua capacidade de melhorar a sua qualidade de vida. Então, eu estou fazendo atividade física, estou comendo melhor, estou dormindo melhor, parei meus hábitos ruins, não entra embutido, não entra ultraprocessado na minha casa, e eu enfio o pé na jaca uma vez por semana. Não se preocupe, seu HDL vai subir. Não é uma questão de chance, ele vai subir. O que não se pode comer de jeito nenhum em qualquer idade, doutor? Quanto mais gordura, que eles chamam de trans, né, aquela gordura pior, né, saturada, quanto mais biscoito, quanto mais coisas, por isso que a discussão isso é um negócio muito legal, por isso que a discussão de banho de porco sim ou não, óleo sim ou não, ela é uma discussão hoje menos importante, porque a gente desenvolveu gorduras muito piores. A gordura do biscoito, da bolacha, eu ia falar o nome aqui sem querer, né? Nós ia tomar uma traulitada, hein, Patrícia? Ave Maria. Mas essa
esse biscoito recheado, ele é muito mais perigoso, ele é muito pior. A quantidade de massa é bom regular, então massa, apesar de ser glicose, ela em algum momento se torna gordura dentro do corpo, né? A gente não armazena em glicose, a gente armazena em forma de gordura. Então o adipócito, que é a célula da gordura que faz a gente ficar mais cheinho, ele é tudo que você comeu, proteína, carboidrato, ele é transformado em gordura. Porque a forma de armazenamento é um pouco mais efetiva. Eu armazeno com menor volume, mais energia. Se eu fosse armazenar em glicose, a gente teria 1.000 quilos. A gente pesaria 1.200 quilos, só para a gente ter ideia. Então, no final das contas, tudo que é em excesso, de jeito nenhum. E hoje em dia, vale ressaltar aqui, os ultraprocessados, de jeito nenhum. Então, tudo quanto é coisa que a gente está comendo, que é enlatado, que é abrir e comer, que é rápido, aquilo ali provavelmente é um ultraprocessado e você está comendo ausência de saúde, né? Cozinhar em casa ainda é a maneira mais saudável de viver. Você falou dos embutidos, aquele salaminho, aquela salsicha do hot dog, a gente criança adora, cachorro quente. Ela mesmo. A minha mais velha é toda preocupada com si mesma, sabe? E ela adora enroladinho de salsicha. No dia que nós contamos para ela como é que era o enroladinho de salsicha, ela quase pede desculpa para comer hoje em dia, mas come 2 vezes por ano. Então, assim, eu sei que não é bom pegar uma criança e fazer para ela, mas pensa no hábito, pensa no ganho do hábito. 2 vezes por ano pode. 2 vezes por ano ela come. Se depender dela, come uma só. Uma a gente tem que quase pôr para dentro da boca, porque ela não quer, oh meu Deus. Porque é importante que ele saiba, né? Então discuta com o seu filho, mostre para ele, assim, a qualidade de alimentação a gente ensina desde pequeno. Não adianta ensinar com 30 anos. E aí que a gente fica perguntando, nossa, mas é a pizza do final de semana, o cachorro quente, uma vez por mês, pode, não pode? Tem gente que anota, eu comi cachorro quente nesse mês, agora eu vou comer cachorro quente só daqui a 3, 4 meses. Patrícia, mais importante do que o que a gente faz entre o Natal e o Réveillon é o que a gente faz entre o Réveillon e o Natal. Então, se a gente souber manter o hábito de segunda a sábado, por exemplo, então de segunda até sábado de manhã eu vou comer bem. De sábado de manhã até domingo à noite eu vou enfiar o pé na jaca, não há problema algum nisso. Enfiar o pé na jaca faz parte do equilíbrio da vida, né? É um desequilíbrio importante para o equilíbrio da vida. Temos mais perguntas chegando, eu já fiz algumas aqui de ouvintes que pediram para não se identificar, mas Beatriz tem alguns aqui com a gente, né, Bia? Temos, vou fazer bem rapidinho aqui para o doutor Henrique poder matar a saudade dos nossos ouvintes. A Tânia disse que está comendo cachorro quente agora aí, e ó. tem na família casos de cardíacos, diabetes e pressão alta. Ela perguntou se o histórico familiar é algo que ela tem que ficar atenta. Tem. Indivíduos que não têm histórico familiar, segundo as diretrizes do mundo, 45 anos de idade tem que estar no consultório do cardiologista. Para quem tem histórico familiar, idealmente de 5 a 10 anos antes da data que seu ente está sofrendo. Então, por exemplo, minha família inteira morre com 38 anos de idade com infarto. Com 28 eu quero você dentro do consultório, que é a maneira mais saudável, mais efetiva de eu conseguir investigar você e prevenir que aconteça com você também. No caso da Tânia aí, nunca mais cachorro quente para eles? Tânia, todo final de semana cachorro quente, só que é só o cachorro quente. Então, assim, eu como cachorro quente agora de manhã, vou para a churrascaria na hora do almoço, paro na padaria com bolo de noite e assim fico até segunda-feira. Aí é pior. Uma refeição por semana enfiando o pé na jaca não tem qualquer problema. Até se você perguntar para um indivíduo que é diabético, inveterado, grave, tem jeito de enfiar o pé na jaca? Tem. Vai lá no seu endocrinologista e peça a ele, cara, me salva uma refeição por semana. Calma, tem. Não é uma mudança drástica que você nunca mais pode, não vem com essa história não. Tem jeito de sobreviver a esse hábito. Senão a gente morre de tédio, gente. Pelo amor de Deus, verdade, também é muito ruim. Exatamente. Precisa ter um equilíbrio também. O Ramon Marcos perguntou, magro com barriga é um perigo? É um perigo. Magro por si só porque o cara é magro não quer dizer nada. Haja visto, não sei se o Marcos escutou a gente contar, né? Eu tenho paciente vegana, triatleta, que não Marcos é saudável. A gente desde o início da entrevista. Viu, Marcos? Então não quer dizer nada não. Agora, ter barriga ou não é só... Barriga, gente, não é só uma questão de hábito saudável, às vezes de genética também. Geneticamente tem indivíduos que não vão ter barriga e também não estão saudáveis, certo? É claro que o indivíduo magrinho com aquela barriguinha, né, com aumento de volume abdominal, esse cara, ele está indo para o lado de não ser saudável. A barriga dele está crescendo porque ele não está saudável. Mas o que eu quero chamar a atenção tem gente com barriga tanquinho que não está saudável. Isso também é real. E para encerrar, doutor, você falou sobre enroladinho, mas o Leonardo perguntou, top 3 alimentos que a gente deve evitar.
Ah, seguramente bebida alcoólica, é um troço a depender, principalmente cevada, né? Qualquer É uma. bebida alcoólica é um negócio muito difícil, porque bebida alcoólica, ela tem, o sujeito está bebendo um copo de cerveja agora, é como se ele estivesse comendo um pedaço de pizza, em termos de quantidade, o índice glicêmico que eles chamam, né? A quantidade de carboidrato que tem ali, e a bebida alcoólica, ela tem um outro vilão, que é você danificar fígado, é você não deixar o cara com a percepção do adicto, né? Dessa coisa eu só bebo a hora que eu quero, só que eu quero toda hora. Isso é um perigo. A outra coisa são os embutidos. O embutido é muito ruim em qualquer ultraprocessado. Chegou no supermercado, abriu e comeu, você está comendo um trem que não está indo bem para você. A quantidade de condimento, a quantidade de coisas tóxicas que tem dentro é grande e não vale a pena. Cozinhar em casa ainda junto à sua família, vai lá com você e sua mulher, é bom que vocês conversem um bocado. E a sua mulher vai ficar brava que você queimou o arroz igual lá em casa, mas faz bem pro relacionamento. Para a gente encerrar, doutor, o senhor falou da barriga, formato de barriga faz a diferença, porque o próprio envelhecer faz com que o seu metabolismo fique um pouco mais lerdo, por mais que você malhe, faça exercício, né? E isso fala, e a gente tende a aumentar um pouquinho as medidas. Formato da barriga, isso interfere mostra alguma coisa? Patrícia, interfere tanto que se você for ler a diretriz brasileira hoje de medicina preventiva, né, cardiovascular de medicina preventiva, tá o volume, a métrica da barriga, a circunferência abdominal está dita como fator de risco independente para doença cardiovascular. Então, mulheres que têm acima de 88 e homens que têm acima de 102, eles têm maior risco cardiovascular só por ter barriga. Porque a barriga não cresce porque eu estou ficando velho. A gente conhece, você conhece, eu conheço, todo mundo conhece. Indivíduos com 80 anos de idade que não têm barriga, ou seja, não é uma questão de envelhecimento, é a qualidade do envelhecimento. Então, reduzir sua medida da calça jeans aí não é só estética, é a qualidade e tempo de vida, que é o mais importante. Porque tem gente que tem uma barriga que começa aqui em cima no estômago, tem gente que tem aquela barriguinha pochete ali, né, só embaixo do umbigo. Mas ele precisa ter um limite, e esse limite de metria, esse limite de circunferência, ele tem que ser respeitado. Então, eu estou pedindo para todo mundo ter barriguinha tanquinho? Não. Então, o aspecto da barriga não me importa, mas o volume da barriga, isso quer dizer maior morte cardiovascular. Entendi. HDL só sobe com exercício físico? Com exercício físico, dieta adequada e sono adequado. E ausência de hábito, né? Então, é o quadripé. Se eu dormir melhor, comer melhor, fizer atividade física e parar hábito, seu HDL vai subir. E que é o bom, né? Que é o que protege os vasos. E essa atividade física tem que ser aeróbica? Pelo menos 150 minutos ao dia. Quanto menos fracionado, melhor. Então, se eu fizer mais do que 150 minutos, melhor ainda. Mas ainda que eu precise fracionar, aí eu faço 5 minutos de caminhada 2 vezes por dia, porque eu vou até meu trabalho e volto, já é bom. Então, não desiste não, pelo amor de Deus. Isso já é maravilhoso. Mas quanto mais perto de 45, 50 minutos e diariamente você fizer, mais você está protegido. E qual é a atividade física não me importa. Se você vai Yoga, caminhar... pilates, se você vai, isso é idealmente tem que suar. Idealmente suar, tem que ok. deixar o sujeito ofegante. Andar, correr, pular. É melhor para a capacidade cardiovascular do que o yoga, do que o pilates. O yoga e o pilates é maravilhoso para te ajudar no sono, maravilhoso para você não ter dor articular, maravilhoso para você envelhecer com qualidade de vida, mas o impacto cardiovascular é um pouco menor do que para quem está suando lá na hora. Mesmo que fique suado, caminhando, o suar é importante para a atividade física com o intuito de proteção cardiovascular. Doutor Henrique, obrigada mais uma vez. Foi ótimo ter o senhor aqui conosco, depois de tanto tempo. Saudades. Ave Maria, obrigado eu. Pô, viver bons momentos aqui, estar aqui de novo é muito legal. Conversar com você, Ave Maria, que prazer. Obrigada. E com minhas meninas aqui, então, nossa senhora, realizado o sábado. Muito obrigado. E Liz, muito obrigada por deixarem seu pai estar conosco aqui hoje nesse sábado, viu? Doutor Henrique, até a próxima. Até a próxima, gente. Bom trabalho.